Bora lá para a nossa aula de anatomia regional do abdômen, a nossa segunda aula de anatomia regional do abdômen. Daí vamos ver sobre vascularização do abdômen, vísceras abdominais e correlações clínicas. Eu sou o professor Tiago Fernandes e eu vou estar aqui com vocês durante essa aula, né, demonstrando aí todas essas vísceras todas as vísceras que estão presentes na nossa cavidade abdominal, beleza? Então, nós, como já foi dito, vamos estudar um pouco das vísceras da cavidade abdominal. Nesse slide aqui nós estamos tendo uma vista anterior da cavidade abdominal. Temos aqui a vista, né, das costelas, né, daquele gradil costal, nos arcos costais aqui, né? E nessa vista anterior, nós estamos tendo a possibilidade de observar as vísceras in situ. As vísceras tal qual elas estão posicionadas em nós, por exemplo, nesse momento, né, dentro da nossa cavidade abdominal. Como é a disposição dessas vísceras? Se vocês prestarem atenção, aqui em cima nós temos o desenho, né, o limite aqui da cúpula diafragmática. Tá certo? Aqui o desenho da cúpula diafragmática. Logo abaixo da cúpula diafragmática nós temos o fígado. Vamos estudar a anatomia do fígado. Nós temos aqui o estômago. Vamos estudar a anatomia do estômago. Nós temos aqui o colo transverso. À direita nós temos o colo ascendente, o seco. Nós temos jejum e ilho aqui, né, nessa parte mais centralizada da nossa cavidade abdominal, e a bexiga urinária ali, né, posterior à sínfise púbica. Então, as vísceras abdominais estão dispostas nessa forma em uma vista anterior. Professor, eu não estou vendo aí rim. Rim nós não temos uma vista em uma vista anterior assim, né? A gente teria que afastar ou retirar essas vísceras para nós podermos observar os rins, e eles estão por trás do peritônio, né? São órgãos retroperitoneais e nós vamos observar ele mais adiante na nossa aula. E o pâncreas, professor? O pâncreas ele se encontra aqui posterior ao estômago, tá certo? O baço está aqui na lateral esquerda, certo? Aí nós temos jejuno, duodeno aqui logo depois logo depois do estômago, um pouquinho aqui o fundo da vesícula biliar. Aqui só uma demonstração do que nós vamos observar. Aqui é uma vista posterior. Olha aqui, ó. Lá na parede posterior, aí sim, né? Olha aqui, observe que eu estou vendo aqui a coluna vertebral, né? As vértebras. Temos aqui as costelas, tá certo? As costelas. Em uma vista posterior, nós podemos observar os rins, tá certo? Nós podemos observar os rins. Show de bola, show de bola. Colo ascendente, colo descendente, colo sigmoide. E aqui é só para demonstrar realmente essa vista in situ das coisas que estão dentro da nossa cavidade abdominal. E aqui o desenho, né? Só o desenho do pâncreas, mas nós não conseguimos observar o pâncreas nessa vista. E vamos aqui já de vascularização abdominal, né? A vascularização abdominal, a principal artéria que nós temos de vascularização é a aorta, né? É a principal artéria que vai irrigar todos os nossos sistemas, todo o nosso corpo, tá? E da aorta, né, ao longo do trajeto da aorta, nós vimos que a aorta, né, ela é dividida em uma parte ascendente. A aorta ela tem várias porções, tá certo? A aorta ela tem uma parte ascendente, né, saindo lá do ventrículo esquerdo do nosso coração. Do ventrículo esquerdo nós vamos ter a aorta ascendente, a primeira parte da aorta. Depois da parte ascendente da aorta, nós vamos ter um arco aórtico, tá certo? Depois desse arco aórtico, nós vamos ter a aorta descendente, uma porção lá no tórax,
E depois, né, essa aorta ela vai perfurar, olha aqui, aqui é o diafragma, ó. Aqui o diafragma, né? Acima do diafragma nós temos tórax, abaixo do diafragma nós temos abdômen, tá certo? Então, a aorta, que é esse grande vaso que vocês estão vendo aqui, ele vai perfurar o diafragma. Se vocês observarem o diafragma, ele vai ter 3 aberturas, essa é uma importante informação para vocês. O diafragma ele vai conter 3 aberturas importantes, ó, que nós chamamos de hiatos. Ó. Um hiato que permite a passagem da veia cava, um hiato que permite a passagem do esôfago e um hiato que permite a passagem da artéria aorta, tá certo? E a aorta é esse grande vaso, né, em sentido descendente que vai direcionar sangue para todas as vísceras da cavidade abdominal, vai direcionar sangue para a região da parede abdominal, né? Então vai ter ramos aí que originados da aorta, chamado de ramo parietal, e alguns ramos que vão para as vísceras, nós vamos classificá-los como ramos viscerais. Eu vou desconectar aqui, não estou usando a câmera, vou conectar a mesinha digitalizadora, fica melhor. Um momentinho, sua ligação é muito importante para nós. E aí, pessoal, como foi o dia hoje? Tiveram uma folguinha, né? Nessa tarde. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Então, da aorta, nós vamos ter ramos parietais e ramos viscerais, certo? Aí o nome você já fica claro o que eles vão fazer, tá certo? Aqui eu estou demonstrando aqui essa imagem aqui, só que ela vista, né, um pouco mais aproximado ali da cúpula diafragmática, sem a veia cava, tá certo? Olha, aqui passa a veia cava inferior, tá certo? A veia cava inferior subindo, tá bom? Aqui é o hiato esofágico, tá certo? E aqui nós temos a artéria aorta. Eu estou demonstrando aqui nessa figura que a primeira artéria originada da aorta abdominal, é essa daqui, ó, a artéria frênica inferior. A artéria frênica vai para onde, gente? A artéria frênica vai para onde? Frênica significa, se relaciona essa palavra com diafragma. Então, a artéria frênica vai irrigar o diafragma. Aí nós temos a artéria frênica inferior, tá certo? A artéria frênica inferior. Daí nós temos também, né, dessa artéria frênica inferior, nós vamos ter algo bastante interessante. Deixa eu pegar essa figura, vou pegar essa daqui e vou dar uma aproximada, tá certo? Vou dar uma aproximada nela aqui, uma aumentada, pra gente ver um negocinho dessa artéria frênica. Ó, se vocês prestarem atenção, cadê? Ó, se vocês prestarem atenção, a artéria frênica inferior, ela é originada de quem? Frênica inferior é originada da artéria aorta. Tá aqui ela. Frênica inferior. Essa frênica inferior, ela vai dar origem a essa artéria aqui, ó. A artéria frênica inferior
esquerda. Esquerda. Ó, esses detalhes é importante, tá certo? A artéria frênica inferior esquerda, do lado esquerdo apenas, ela vai emitir essa artériazinha aqui. Você tá vendo? O esôfago. Aí, da artéria frênica, eu vou passar um tracinho mesmo em cima da artéria frênica inferior. Aqui ela. A artéria frênica inferior, ela se ramifica aqui no teto do diafragma. Aí dessa artéria frênica inferior, surge essa artéria aqui, ó. Indo lá para o esôfago. Somente da frênica inferior esquerda vai surgir essa artéria aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui, ó, que eu fiz uma setinha aqui por esôfago. Essa artéria é a artéria recorrente do esôfago. Somente do lado esquerdo. Tá beleza? Então temos aí uma primeira informação. O primeiro ramo da aorta abdominal são as artérias frênicas inferiores. Tem uma frênica inferior direita e uma frênica inferior esquerda. Da frênica inferior esquerda, ela vai originar uma artéria interessante que vai por esôfago, que é chamada de artéria recorrente do esôfago, ou ramo recorrente do esôfago. Tá certo? Ramo recorrente do esôfago, ou artéria recorrente do esôfago, ou esofágica, enfim. Tá beleza? Tá beleza? Daí, dessa artéria frênica inferior, aí surge um ramo aqui, né? Ela se irradia, né? Gera um ramo anterior e um ramo lateral. Tá bom? Mas além disso, das frênicas inferiores, ela vai dar origem a uma outra... Perdão. Vamos aqui para os ramos parietais da aorta abdominal. Falei primeiro, a artéria para vocês foi a frênica inferior. Frênica inferior dá origem às artérias, a artéria recorrente do esôfago e essa artéria aqui também, ó. Já a gente vai ver a irrigação da glândula suprarrenal. Mas aqui a gente já tem a artéria suprarrenal superior irrigando essa parte superior aqui essa parte superior da glândula suprarrenal. Eu já vou falar. Bora lá. Nós temos o rim. A glândula, que glândula é essa? A glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal, ela vai ter irrigação de 3 partes, tá certo? Eu vou botar aqui 3 traçozinhos. Eu vou ter uma artéria suprarrenal superior. Tá entendendo a sigla? Eu vou ter uma artéria suprarrenal média e eu vou ter uma artéria suprarrenal inferior. Então a glândula suprarrenal, ela é uma glândula endócrina, uma glândula que produz hormônios, que produz várias substâncias. E por ela ter essa função de produzir várias substâncias e substâncias endócrinas, essas substâncias precisam ganhar circulação sanguínea. Por isso que a glândula suprarrenal ela é bastante irrigada. Irrigada por 3 vias, né? A parte superior da glândula suprarrenal ela está sendo irrigada por ramos, por artéria suprarrenal superior, e essa artéria suprarrenal superior ela é originada de onde? Das artérias frênicas, as artérias frênicas inferiores, né? Inferiores. Tá certo? Já essa artéria aqui, ó. Olha aqui onde eu tô aqui, ó.
Essa artéria aqui que está irrigando o meio da glândula suprarrenal. Essa artéria, ela é originada de onde? A artéria suprarrenal média. Ela é originada de onde? Da artéria aorta. Aorta. E a parte inferior aqui da glândula suprarrenal, ela é originada de onde? Olha aqui, ó. Dessa artéria. Ó. A artéria suprarrenal inferior. Suprarrenal inferior. Ela está sendo originada de onde? De onde? A artéria suprarrenal inferior é originada da artéria renal. Beleza? Então já vimos aí uma vascularização importante da cavidade abdominal, que é a vascularização da glândula suprarrenal. Certo? Que vem de... Nós temos aí 3 artérias que irrigam a glândula suprarrenal. A artéria suprarrenal superior, a artéria suprarrenal média e a artéria suprarrenal inferior. A suprarrenal superior tem origem nas frênicas inferiores. A suprarrenal média tem origem direto da artéria aorta. E a suprarrenal inferior tem origem na artéria renal. Beleza? Beleza? Então, temos aqui as artérias frênicas inferiores, dando origem à artéria suprarrenal superior e a artéria recorrente do esôfago, beleza. Ainda surgindo da aorta, ó, frênicas inferiores, ainda da artéria aorta abdominal, as artérias suprarrenal média. A artéria suprarrenal média surge de onde? Da artéria aorta. Artéria suprarrenal média da aorta. Suprarrenal superior da frênica inferior. Tá certo? Que danada é isso? Eita, polícia. As artérias lombares, né, número de 4 pares, né, as artérias lombares se originam direto da aorta abdominal. E aqui no finalzinho nós temos a artéria sacral mediana, que vai ser originada também da aorta. Então esses ramos, artéria frênica inferior, artéria suprarrenal média, artérias lombares e artéria sacral mediana têm origem na artéria aorta e são ramos parietais, ou seja, eles não vão irrigar vísceras propriamente dito, né? São chamados de ramos parietais. Se bem que a artéria suprarrenal média, né, ela vai irrigar essa glândula aí. Mas enfim, ela é classificada aí como ramo parietal. Então, isso aqui eu já falei para vocês, tá certo? Esse detalhe aqui, ó, esse detalhe já falei para vocês, certo? Aí nós temos a aorta abdominal, né? Aqui na altura da crista ilíaca. Eita, tem um negócio tá sério aí, viu? Na altura da crista ilíaca, a aorta abdominal, ela se bifurca aí em artérias ilíacas comum. A artéria ilíaca comum direita, a artéria ilíaca comum esquerda, aí na altura de L4. Tá certo? Na altura de L4, a aorta abdominal ela se bifurca em artérias ilíacas comum. Tá bom? Essa parte ela é muito interessante. É muito interessante e abrindo um parêntese aqui, né? Muito fácil de ser cobrado em prova, né? Esses detalhezinhos assim, né? Tipo da recorrente do esôfago, origem de tal artéria, enfim. Muita atenção, muita atenção. E ramos viscerais que surgem da aorta abdominal. Bora lá. Nós temos aí tronco celíaco. Tronco celíaco é esse ramo bastante importante na prática clínica, tronco celíaco, porque dele vão surgir artérias que vão irrigar pâncreas, duodeno, vai irrigar baço, vai irrigar, já falei pâncreas,
estômago. Então, desse tronco celíaco vai surgir ramos aí que vai irrigar as vísceras de grande relevância da nossa cavidade abdominal, tá certo? Tronco celíaco é um ramo visceral. Logo abaixo dele encontramos a artéria mesentérica superior. Mesentérica superior, né? Vai irrigar aí parte dos intestinos, tá certo? Mesentérica inferior de igual modo, né? Mesentérica superior, intestino delgado e parte do intestino grosso. Mesentérica inferior, parte do intestino grosso. A artéria renal vai para os rins, né? Artérias renais. Aí tá aqui a informação. Mesentérica superior, rim, intestino delgado e parte do intestino grosso. Intestino grosso, exatamente. A artéria testicular e ovárica. Olha aqui, a artéria testicular e ovárica. Elas, testicular, obviamente, no homem, né? E ovárica nas mulheres. Tá? Olha que interessante, a origem da artéria testicular. Sai daqui, né, ó. Vai passar o funículo para dentro do funículo espermático, né? E vai irrigar testículo. E essa artéria, né, essa artéria testicular, sendo originada lá na cavidade abdominal, lá na aorta abdominal, demonstra justamente isso, que os testículos se desenvolvem na cavidade abdominal e à medida que o indivíduo ele vai se desenvolvendo, né, os testículos vão migrando, descendo na cavidade abdominal, entrando no canal inguinal, passando para dentro do funículo, pelo funículo espermático, né, e indo para dentro do saco escrotal. E a artéria, né, vai se desenvolvendo e acompanhando esse trajeto do testículo, tá certo? Então, muito, muito interessante, né? Se o testículo já se desenvolvesse dentro do saco escrotal, não fazia sentido, né, essa artéria ser originada lá no abdômen e descer toda a cavidade abdominal e ir lá para o testículo, né? Provavelmente ela surgiria de um ramo das ilíacas, enfim, ou alguma coisa do tipo, tá bom? Então, bora lá. Ramos viscerais da aorta abdominal. Tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior, artérias renais, artéria testicular e ovárica. Beleza? Então tá aí as ditas cujas demonstradas nessa figura. Agora dando detalhe ao tronco celíaco. Tá? Tá? Tronco celíaco nós vamos ter 3 artérias originadas aqui do tronco celíaco. A artéria gástrica esquerda, tá aqui ela, ó. Gástrica esquerda, ela vem para a curvatura menor do estômago, né? Vem irrigando a curvatura menor do estômago, a metade do lado esquerdo, tá certo? Vem para a curvatura menor do estômago, beleza. A artéria gástrica esquerda. Depois nós temos aqui, surgindo ainda do tronco celíaco, a artéria esplênica. Olha aqui, ela passa lá por trás do estômago, né? Uma artéria bem tortuosa, a artéria esplênica, e vem para o baço, tá certo? E essa artéria esplênica, dela vai se originar os ramos esplênicos, né? Que são esses vários raminhos que estão perfurando aqui o baço. Nós vamos ver isso quando a gente vai vendo lá o baço. Mas também dessa artéria esplênica se origina essa artéria aqui, ó. Essa artéria aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui na curvatura maior do estômago, ó. Na curvatura maior do estômago. Essa artéria é chamada de artéria gastroomental esquerda. A artéria gastroomental esquerda vai irrigar aqui a parte esquerda da curvatura maior do estômago. Tá certo? Da curvatura maior do estômago. Beleza? Então, da artéria esplênica, que é um dos ramos do tronco celíaco, nós vimos que tem os ramos esplênicos que vêm para o baço e essa artéria gastroomental esquerda que vem para a curvatura maior do estômago. Show de bola, show de bola.
terceiro e último ramo do tronco celíaco. Terceiro e último ramo é esse aqui, ó. Olha aqui na figura. Esse raminho aqui, ó. Esse raminho é chamado de artéria hepática comum. Artéria hepática comum. A artéria hepática comum, ela dá origem a uma artéria hepática própria, que sobe, e uma artéria gastroduodenal que tem um sentido descendente. Ó, subiu a artéria hepática própria, desceu a artéria gastroduodenal, beleza? De tronco celíaco, quais são os três ramos? Quais são os três ramos originados do tronco celíaco, que constitui o tronco celíaco? A artéria gástrica esquerda, a artéria esplênica e a artéria hepática comum. Aí eu já dei detalhe, já fui mais adiante. A artéria hepática comum, ela dá origem a quem? A hepática própria e a gastroduodenal. Perdão não. E é a gastroduodenal, é isso mesmo. Tá certo? Gastroduodenal. Então nós temos da artéria gastroduodenal, esse raminho que está descendo, dela vai ser originada esse daqui, ó. Parece difícil. Difícil não é porque é muito nome. Tá certo? Aí a gente se confunde facilmente. A gente se enrola facilmente, mas difícil não é. É só uma dando origem à outra. Aí nós temos a artéria gastroomental direita. A gastroomental direita é originada de quem? A artéria gastroomental direita. Ele é originado de quem? Da artéria gastroduodenal. Tá certo? Daí nós vamos ter da artéria gastroduodenal mais artérias, né? Essas artérias pancreático-duodenal superior que vai irrigar pâncreas. E duodeno. Daqui já a gente vê um pouco mais. Aí eu falei para vocês que a artéria esplênica, ela dá origem a ramos esplênicos. Ramos esplênicos vai para onde? Vai para o baço. Da artéria esplênica surgem vários raminhos que vêm para o baço propriamente dito. São os ramos esplênicos. Da artéria esplênica ainda surge essa artéria aqui, ó, que vem para a curvatura maior do estômago. Ó. Curvatura maior do estômago, do lado esquerdo. Essa artéria é a artéria gastroomental esquerda. Beleza? Aí nós temos a artéria hepática comum. Essa artéria hepática comum, ela se divide, olha aqui, ó. Aqui, ó, a artéria hepática comum se divide em um ramo que sobe e um ramo que desce. O ramo que sobe aqui, qual é esse ramo que sobe? É a artéria hepática própria. Olha o nome, próprio. Próprio de quem? Hepática própria. Próprio do fígado. Então ela vai em direção ao fígado. E um raminho que desce, que é a artéria gastroduodenal. Olha o nome. Gastro se relaciona com o que esse nome? Gastro. Estômago. Duodenal se relaciona com quem? Duodeno. Então a artéria gastroduodenal vai emitir ramos tanto para o estômago. Aí essa artéria gastroduodenal, ela emite essa artéria aqui, ó, que vem para a segunda metade da curvatura maior, que é a artéria gastromental direita. Certo? Gastromental direita. E também a gastroduodenal vai gerar ramos que vai para, que é essa artéria pancreático-duodenal, que vai irrigar pâncreas e duodeno. Aí a gente vai vendo mais ao longo da aula, né? Quando a gente for vendo as vísceras, a gente vai melhorando essa compreensão. E da artéria esplênica,
E da artéria esplênica, nós temos aqui vários ramos que vão irrigar pâncreas, tá certo? Então, da artéria esplênica, a gente tem a gastromental esquerda, que eu já falei dela, os ramos esplênicos que vai para o baço, já falei deles, e várias artérias que vêm para o pâncreas. Aqui, mais do que eu já tinha falado, né? A artéria hepática comum se divide em uma artéria que sobe, que é a hepática própria, uma artéria que desce, que é a artéria gastroduodenal. Aí da hepática própria, guarda isso aqui, ó, da hepática própria surge essa artéria gástrica direita. A artéria gástrica direita vem para onde? Para a curvatura menor do estômago do lado direito. Então aqui a gente tem a artéria gástrica direita, que surge da hepática própria. A gente tem a artéria gástrica esquerda. A artéria gástrica esquerda é o quê? Um dos ramos do tronco celíaco, a artéria gástrica esquerda. Aí a gente tem, aqui a gente já viu agora quase toda a irrigação do estômago. Então, ó, a curvatura menor do estômago, ela é irrigada pela artéria gástrica esquerda, que se origina do tronco celíaco, pela artéria gástrica direita, que se origina da hepática própria. Na curvatura maior, a gente tem a artéria gastromental. Olha, aqui em cima é a artéria gástrica, aqui embaixo a artéria gastromental. Porque isso aqui não é o aumento, né? O aumento maior. A artéria gastromental esquerda se origina da esplênica e a artéria gastromental direita se origina da artéria gastroduodenal. Ainda da horta, nós vamos ter a artéria mesentérica superior e a artéria mesentérica inferior, mesentérica superior, mesentérica inferior. E eu vou mostrar essas mesentéricas quando nós estivermos falando lá dos intestinos, tá certo? Para ficar um pouco mais contextualizado. Aqui mais do mesmo, nós já vimos, caso vocês queiram revisar, né, tem mais do mesmo, uma figura aqui para a gente ir desenhando, um destaque aqui no tronco celíaco, olha, artéria gástrica esquerda, artéria esplênica e artéria hepática comum, tá? Gástrica esquerda vem para a curvatura menor do lado esquerdo. Da artéria esplênica surgem os ramos esplênicos e essa artéria gastromental esquerda, tá certo? Então a artéria gastromental esquerda da artéria esplênica, tá? Da hepática comum, esse raminho que sobe em direção ao fígado é a hepática própria do fígado. O raminho que desce, gastroduodenal, tá certo? Da hepática própria, aí nós vamos ter a artéria gástrica direita. A artéria gástrica direita, ela se origina da hepática própria, tá? Já a artéria gastroduodenal direita, ela surge da artéria gastromental. Beleza. Então aqui a gente tem gastroduodenal. Aqui a gente tem gastromental esquerda, gastromental direita. Aqui a gente tem artéria gástrica esquerda, gástrica direita. Cada uma com origens diferentes, tá certo? Vocês têm que saber disso. Tem que saber. Aqui eu vou pular pra gente ganhar tempo, e já ir para as vísceras. Essas artérias suprarrenais aqui já foi discutido, né? A glândula suprarrenal sendo suprida por sangue de 3 vias diferentes. A suprarrenal superior tem origem nas frênicas inferiores, suprarrenal média da aorta e a suprarrenal inferior da artéria renal. Beleza? E aqui a drenagem. Aqui a gente falou de artérias. Quando a gente fala de artérias, a gente fala de irrigação. Quando a gente fala de
drenagem, nós estamos falando de veias. E isso vocês não podem, botem uma coisa na cabeça de vocês. Vocês não podem fazer uma prova de anatomia sobre vascularização do abdômen e não saber disso aqui, ó. Que a veia porta, eu vou falar um pouco dela mais lá na frente, mas a veia porta é uma das principais veias de drenagem da nossa cavidade abdominal, tá certo? Essa veia porta, ela drena sangue das vias digestivas e envia esse sangue para o fígado. Veia porta. Quem forma a veia porta? Vocês têm que saber disso aqui. Quem forma veia porta? Veia mesentérica superior e veia esplênica. Veia esplênica mais veia mesentérica superior vai dar origem à veia porta. Detalhe, a veia esplênica, olha aqui, ó, veia esplênica. Aí a veia esplênica se junta com a mesentérica superior, veia, não estou falando de artéria. Veia esplênica se junta com a mesentérica superior para formar a veia porta aqui, ó. Só que a veia esplênica, antes de se juntar com a mesentérica superior, ela recebe aqui, ó, ela recebe a mesentérica inferior. Tudo bem? Tudo bem? Então, isso vocês não podem deixar de saber. Veia porta, quem é que forma a veia porta? Mesentérica superior, veia mesentérica superior e veia esplênica. E detalhe, a veia esplênica, ela recebe a veia mesentérica inferior. Certo? Veia esplênica recebe a mesentérica inferior, aí a veia esplênica se junta com a mesentérica superior para formar a veia porta. Aí a veia porta entra no fígado. Show?